Bem-vindos a todos, eu sou o Bruno Cardoso Reis e este é um 5 continentes especial. Especial porque nós vamos focar-nos num só continente, faz parte de uma série de 5. E especial também porque vamos ter um convidado especial, mais um convidado especial. O nosso convidado especial desta semana é o Pedro Mexia, jurista de formação, diria escritor de vocação, poeta, diarista, ensaísta, tradutor, dramaturgo, colunista. Também teve algumas funções oficiais podemos dizer, talvez de gestão cultural, na Cinemateca, também de consultor da Presidência da República. Descobri que, entretanto, tinha sido nomeado académico correspondente à Academia das Ciências e é realmente um intelectual público muito conhecido e presumo que também se possa dizer que é um europeu assumido. Esta semana vamos realmente focar-nos na Europa. A Europa é um continente ou subcontinente, já tivemos esta conversa em relação à América do Sul, à América do Norte, um subcontinente do grande supercontinente euroasiático, um continente por direito próprio. Se considerarmos como um continente, terá entre 10 e 6 milhões de quilómetros quadrados, dependendo se incluímos ou não a Rússia europeia, ou se consideramos que a Rússia é europeia, entre 600 milhões e 800 milhões de pessoas, e significa que é o continente mais pequeno, até mais pequeno do que a Austrália, sem a Rússia, em termos de área, é o terceiro em termos de população, depois da Ásia e da África. Tem uma economia extremamente pujante e significativa, representa à volta de um quarto da economia global, 25%, apenas é ultrapassada claramente pela Ásia. É também o continente com os maiores índices de desenvolvimento, de igualdade, os maiores PIBs per capita, e também o maior número de países totalmente livres, infelizmente sabemos, com algumas exceções crescentes, nomeadamente a Bielorrússia, a própria Rússia, mas também países como a própria Hungria colocam cada vez mais essa questão. Pedro, muito obrigado por aceitares este convite. No fundo, a questão que se coloca aqui é a Europa é um continente relativamente pequeno, mas é também caracterizado por uma grande diversidade, mais de 50 países. Só 27 é que realmente fazem parte da União Europeia, que talvez significativamente ou não, é cada vez mais identificado um pouco como um sinónimo da Europa, mas a verdade é que não é. Temos países muito significativos fora, a Grã-Bretanha, lá está, possivelmente a Rússia, vários países dos Balcãs, do Cáucaso, a própria Ucrânia, claro. Mas, portanto, coloca-se muito esta questão e coloca-se há muito tempo, há muitos séculos esta questão, não é? Exatamente o que é a Europa e será que aí a dimensão, digamos, cultural, civilizacional, se calhar até religiosa, continua a ter peso, é importante? Como é que tu defines a Europa e identificas-te como europeu? Como é que vês esta questão da identidade europeia? Bem, a Europa é no sentido próprio uma mitologia, não é? Há todo um episódio mitológico sobre o rapto da Europa e, portanto, quando se fala da mitologia europeia, no caso da Europa, é literalmente uma mitologia. E, portanto, sendo uma mitologia, significa que foi muitas vezes usada, e às vezes instrumentalizada, para os fins e para as discussões políticas do seu tempo. Em Portugal, tipicamente pelo menos entre talvez o pombalismo e o fim do Estado Novo, a Europa era tudo aquilo que nós não somos e devíamos ser. Portanto, era a civilização, o progresso, a modernidade e, portanto, não por acaso um dos desígnios fundadores de Portugal, além do democratizar dos 3Ds, não é? Era também aderir à Europa, não é? Foi sempre, nomeadamente, uma ideia antiga de Mário Soares, não é? E inamovível, e felizmente uma das boas ideias de Mário Soares foi que enquanto não fôssemos, antes de sermos parte da então CEE, era estarmos politicamente integrados na Europa. E não é por acaso que há toda aquela espécie de shuttle diplomacy, não é? Com os líderes europeus, nomeadamente trabalhistas, sociais-democratas e socialistas, que dão o seu aval. O Olof Palme, o Mitterrand. Exatamente, o seu aval ao novo Portugal democrático. E, portanto, a discussão sobre a Europa é sempre essa, porque do ponto de vista geográfico não é preciso dizer, mas mesmo do ponto de vista cultural, nós somos um país europeu, a nossa raiz é comum aos outros países europeus, não há nenhuma diferença em relação a isso. E, na verdade, fizemos parte
de outros consensos europeus, ou se quisermos ocidentais, como a NATO, não é? Uma das coisas que eu lembro-me de ler isso pela primeira vez há muitos anos, quando descobri que nós fazíamos parte da NATO ainda no Estado Novo. Muito ainda no Estado Novo. Não é? Fomos membros fundadores, Exatamente. embora de forma um pouco contrariada no que diz respeito ao Salazar. Naturalmente, mas... O que até se percebe, aliás, digamos, as objeções que ele tinha era precisamente que isto pudesse levar a uma excessiva identificação com o modelo democrático que prevalecia na Europa pós-1945. Mas ao mesmo tempo servia de argumento que então nós estamos até no órgão, numa organização onde estão as democracias. Portanto, era um jogo hábil nessas duas. E, portanto, nós não temos, como as pessoas costumam dizer, exaltadas nos debates, não recebemos lições da Europa de ninguém. De facto, não recebemos. Agora, a nossa história, em alguns aspectos, foi bastante contrastante com o que aconteceu noutros países da Europa em termos da modernidade e do progresso. Isso é indiscutível, e o facto de termos tido no século XX uma ditadura tão longa certamente ajudou a que muito do que era moderno lá fora tenha chegado cá com muitas décadas atrás, embora fosse chegando de uma forma ou de outra, as pessoas livres chegavam, as ideias chegavam naturalmente. Mas, portanto, aqui há esse ângulo interessante, no fundo, de nós e a Europa, não é? Da dimensão, até que ponto é que Portugal se identifica plenamente com a Europa, que é realmente uma relação bastante esquizofrénica, porque, no fundo, mesmo em termos das discussões atuais, mas isso, como dizes, tem pelo menos vem desde o pombalismo, esta ideia do nosso atraso. Bem, se nós olharmos em termos globais, ou do nosso nível de riqueza e prosperidade, se olharmos em termos globais, eu sei que isto pode parecer chocante aos ouvintes, mas Portugal é um país desenvolvido e rico. Sim. Quer dizer, o problema é que realmente faz parte de um clube de países do clube de países mais desenvolvidos e ricos, que são os países europeus, mais prósperos, e de facto, comparando com esses países, com muitos desses países europeus, sobretudo os países mais da Europa do Norte, realmente Portugal, apesar de tudo, é mais pobre, e isso também tende a ser visto como significante que é mais atrasado, não é? Mas o caminho que fizemos é em grande parte um caminho europeu, não é? Em termos de desenvolvimento. Portanto, isso, as pessoas, por mais que não havendo um grande amor propriamente à União Europeia, não é uma coisa que as pessoas sintam, digamos assim, emocionalmente ou patrioticamente, mas qualquer pessoa com a mínima seriedade reconhecerá que foi muito importante para darmos o salto que se deu, sobretudo nos anos 80, a integração europeia. Depois com outras contas a pagar, provavelmente falaremos de algumas delas. Agora volta-se a discutir intensamente a PAC, não é? Mas a política agrícola comum, mas do ponto de vista se quisermos até daquela espécie de neofontismo que foi o cavaquismo, os estarmos integrados na Europa foi fundamental, não é? Já vamos voltar a esta questão da relação de Portugal com a Europa e com a União Europeia também, mas em relação ainda à questão da identidade europeia, não é? Há este debate também atualmente sobre, no fundo, o lado negro dessa identidade, não é? Portanto, toda esta discussão até muitas vezes muito contaminada pelo politicamente correto, pelo wokeness e tal. Que dá a ideia que, enfim, basicamente todos os males do mundo têm uma origem na Europa, mas também há muito esta discussão sobre, lá está, até que ponto é que a Europa é sobretudo a herança iluminista, até que ponto, e vamos dizer assim, progressista, de progresso, de desenvolvimento, de inovação, até que ponto é que há aí lugar para a tradição, a questão da identidade judaico-cristã, por exemplo, quando foi do Tratado de Lisboa, isso foi muito discutido, não é? Claro. Vamos colocar uma referência expressa à identidade cristã da Europa ou não? Como é que tu vês essa discussão? São as duas coisas? Como é que... Eu vejo essa discussão como um bocadinho bizarra, porque o que aconteceu, ou seja, não é possível apagar a fórmula conhecida Roma e Jerusalém, ou Roma, Atenas e Jerusalém, como não é possível apagar o iluminismo. Essas são marcas absolutamente identitárias na Europa, o que não quer dizer que nós nos identifiquemos com elas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista, ou seja, uma pessoa identificar-se. Esta, aliás, é uma discussão um pouco bizarra, essa sim muito bizarra, que é uma pessoa não é identificar-se, é identificar as raízes cristãs da Europa, ter de significar, por exemplo, uma profissão de fé cristã ou uma crença metafísica cristã. Isso não faz sentido nenhum. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. É possível, por exemplo, dizer que
aliás, para nos determos sobre a comunidade europeia, que um dos pilares da construção europeia, sendo o outro, evidentemente, a social-democracia, foi a democracia cristã, e que a democracia cristã, como o nome indica, muitos dos seus conceitos operativos e muitas das suas ideias têm a ver com uma tradição do pensamento social cristão. E só existe pensamento social cristão porque é um lastro cristão na Europa. Ou houve, não interessa, aconteceu. E, portanto, também há pessoas que não gostam disto ou daquilo do iluminismo, e seria absurdo rasurar o iluminismo. Sim. Ou seja, o cristianismo e a Inquisição, mas o iluminismo também dá o terror, não é? Sim, portanto, com certeza, é isso. Eu acho que essa escolha da história a benefício de inventário, quero isto, não quero aquilo, não, o que aconteceu, aconteceu. Lembro-me a certa altura que, noutra discussão bizantina sobre um possível museu dos descobrimentos em Lisboa, lembras-te dessa polémica, e a certa altura dizia-se, não devia haver, era um museu da escravatura. Ora bem, a haver ou não um museu dos descobrimentos, o museu dos descobrimentos teria que incluir a escravatura, ou seja, a escravatura é uma parte dessa história, e não é possível saltar por essa parte, mas dizer que os descobrimentos são uma parte da escravatura parece-me uma inversão dos termos. Todas essas mesmas Roma e Atenas que nós mitificamos... Ou no fundo esta ideia de que não podia haver um museu dos descobrimentos, teria de haver só um museu da escravatura, ou seja, só se pode contar a parte negra, vamos dizer assim, da história. Era isso que eu queria dizer. Evidentemente a história do cristianismo não é uma história só de altos, não é? Tem muitos momentos que são chocantes e embaraçosos e tudo mais, como a história de praticamente tudo, quer dizer. Uma pessoa pode ser, por exemplo, um defensor da democracia americana e do sistema americano e ter muitíssimos problemas com vários momentos da história americana. Estou a pensar num que é óbvio que é a bomba atómica, não é? A decisão da bomba atómica é ainda hoje, como aliás se viu agora com esta renascer da discussão por causa do filme do Nolan, do Oppenheimer. A decisão da bomba atómica é uma das decisões mais controversas da história da humanidade. Poucos líderes políticos tiveram que tomar uma decisão tão terrível, não é? Nas suas consequências. E isso quer dizer que, bom, isso prova que a América... Não prova nada. Prova que a América, aliás, como se tem visto na sucessão de presidentes americanos das últimas décadas, é quase difícil dizer a América é isto, porque o que é que Obama e Trump têm em comum? Não é? A não ser de serem americanos. Não há uma América, há várias. E a mesma coisa na Europa. A Revolução Francesa. O que é que quer dizer a Revolução Francesa? Qual das fases da Revolução Francesa? Qual das fações da Revolução Francesa? É quase impossível, não há ninguém que diga eu concordo ou adira tudo o que aconteceu, como o 25 de Abril. Uma pessoa que diga, estou de acordo com tudo o que aconteceu durante o PREC. Não é possível, ou se está com o gonçalvismo, ou se está com o grupo dos 9, etc, etc. Portanto, não vale a pena querer a história só com os... Como é que é aquele livro do História sem as partes aborrecidas, não é? Exato, só com as partes boas. Exatamente, isso não existe a história só com as partes boas. No fundo era isso que o Estado não fazia com a história, claro, não é? Mas acho que é sinal de que é uma péssima opção. Tomar. E como é que fez esta discussão atualmente sobre a questão também do papel das migrações, dos migrantes, a ideia de que isso pode de alguma forma ameaçar a identidade europeia? Quer dizer, na verdade também, lá está, a história europeia é uma história de apropriações culturais múltiplas e também de múltiplas migrações, mas como é que achas que isso é algo que está necessariamente ligado à extrema-direita? Pode-se discutir, mas como é que vês essa questão? Bem, essa questão pode ser vista de várias maneiras, deixa-me escolher assim 2 ou 3 mais evidentes. Uma delas talvez seja a questão da nossa identidade, porque na verdade, tal como estávamos a falar, ao mesmo tempo que se fala de manter a nossa identidade, nunca a nossa identidade foi tão discutida e tão problematizada, e não digo isto como uma censura necessariamente, acho bom que as pessoas discutam tudo e mais alguma coisa,
Mas, portanto, a ideia de que há valores europeus, por exemplo, às vezes utiliza essa expressão, valores europeus, o que é, por um lado, pode ser factual, mas também ligeiramente problemático. Isso é mais ou menos como pessoas que dizem que os direitos humanos são valores ocidentais, não é? E que, portanto, só se aplicam territorialmente. E que outras culturas, diz-se muitas vezes, eles têm outra cultura. Como se a tortura essa discussão para os direitos humanos cultural. É inválida. Não é possível dizer que os direitos humanos chegam ali a uma fronteira de um país qualquer e não se aplicam. A própria noção de direitos humanos está fundada na ideia do universalismo. E, portanto, se os direitos humanos são territoriais, então é uma prática local. É mais ou menos como conduzir à esquerda ou à direita. Ou como comer com pauzinhos. Ora, isso não é nada. Isso certamente não serão direitos humanos, serão direitos europeus ou o que fosse. Por outro lado, a Europa nunca deixou de ser sobretudo alguns países, como os países dos Balcãs, desde logo, mas não só, a Europa dos Habsburgos, etc., nunca deixou de ser uma junção de nacionalidades, religiões, e que, em alguns momentos, aquilo a que um romancista austríaco, o Stefan Zweig, chamava o mundo de ontem, não é? Durante esse mundo de ontem, isso funcionou mais ou menos porque nunca nada realmente funciona, há sempre tensões, mas funcionou mais ou menos. A ideia de que os estrangeiros que chegam a um país vêm perturbar a nossa paz, identidade e não sei o que mais, parece-me não só bizarra em geral, mas estranhíssima dita, por exemplo, um português, não é? Que imigramos, não só imigramos no sentido moderno. No fundo faz parte da nossa identidade ser imigrantes, faz parte da nossa identidade. E esta ideia até de que nos integramos facilmente, portanto... E até, outro dia, há uns tempos, o Expresso publicava um mapa da Europa que assinalava os países onde não havia portugueses, e eram meia dúzia. Portanto, nós temos essa, por um lado, pulsão e, por outro lado, necessidade histórica. As pessoas que saíram por razões políticas, para ganhar a vida, por pobreza, etc. E, portanto, não me parece que seja um bom princípio pensar que aquilo que é compreensível feito por nós é inaceitável feito pelos outros, que é sair da sua terra procurando um sítio onde se possa... onde não haja melhores oportunidades. E também esta ideia de que o que caracteriza a Europa é muito o pluralismo e uma certa diversidade, não é? Sim. Portanto, até o mote oficial da União Europeia é esse, não é? Unidos na diversidade. Dito isto, acho que há problemas, é óbvio que há problemas, existem problemas de tensões entre comunidades, existem problemas de... o problema maior, diria eu, é o facto de haver imigrantes que não subscrevem de todo os valores europeus, se é que podemos usar essas... Por exemplo, a laicidade. É evidente que se uma pessoa que vem de um país, por exemplo, teocrático, viver num país europeu e quer viver teocraticamente, por assim dizer, não é só ele próprio, é, por exemplo, os seus filhos. E pode dizer que... Querer impor isso, no fundo, à sua comunidade. As filhas não frequentam biologia ou não vão à piscina, não é? Isso não pode ser. Isso não pode ser, porque tem que haver regras mínimas. Não pode haver regras diferentes para as pessoas. É outra vez a ideia do universalismo. Tem que se aceitar isso, mas isso inclusive regras legais neste caso. São regras legais e são regras mínimas, digamos, constitucionais. De convivência, de respeito pela dignidade dos outros, não é? Portanto... na verdade, a discussão sobre as migrações é uma discussão sobre o Islão. Verdadeiramente é essa que... E, em alguns casos, é indiscutível que houve tantas pessoas radicalizadas ou que se radicalizaram no Ocidente, na França, na Bélgica, até na Inglaterra, aliás com modelos de multiculturalismo bastante diferentes, que esse não é um não assunto. E eu, embora discorde frontalmente das considerações e das supostas soluções que a direita radical tem apresentado em vários países para esse problema, também discordo da esquerda que não seja um problema. É um problema. Se há problemas por causa disso, é um problema. Ser um problema não quer dizer que seja uma coisa negativa, é uma coisa que ou insolúvel, ou insolúvel. Quer dizer, neste momento parece ser insolúvel. E depois há talvez o
o momento mais... Alguém dizia que nós somos patriotas quando sentimos vergonha pelo nosso país. Se sentimos vergonha é porque somos patriotas. E se usarmos esse critério, eu senti-me europeu quando tive vergonha com o que se passou no Mediterrâneo. A questão das migrações. Sim, e vermos pessoas a morrer em mar alto, e isso de facto percebe-se que se a Europa não serve para isso, não serve para nada. Estávamos a falar da questão, enfim, de identidades, de migrações. A esse respeito, eu, por exemplo, estava a viver em Inglaterra quando, enfim, surgiu uma destas várias discussões, e eu lembro do Jack Straw, que era um ministro trabalhista, dizer, bem, a integração é uma estrada de dois sentidos, não é? Portanto, no fundo, sim, tem de haver alguma disponibilidade para acolher a diferença, na medida em que ela, nomeadamente, não interfere com a lei, com o funcionamento da sociedade, etc. Até enriquece a sociedade. Por outro lado, também tem de haver disponibilidade e interesse destas comunidades migrantes, no fundo, para também se integrarem, ou seja, pelo menos aceitarem certas regras de convivência e, desde logo, algo que não é negociável, que é questões como a lei e questões como os direitos fundamentais, que estão, inclusive, consagrados nessa lei. Mas, do teu ponto de vista, é realmente um grande problema, uma grande ameaça para a sobrevivência da União Europeia, até para a sobrevivência da democracia pluralista na Europa, esta questão dos populismos identitários, desta direita mais radical, que inclusive evoca também esta questão da imigração. Isso para ti é um desafio existencial, ou achas que estamos a exagerar a questão? Eu acho que todos os discursos identitários são problemáticos, porque os discursos identitários, no fundo... Que também não são só de direita, não são só de direita. Radical. Não é? Claro que os direitas têm uma... digamos assim, têm tido uma manifestação virulenta em alguns países nos últimos anos, mas o problema das políticas identitárias é que enfraquecem a um nível, digamos assim, sem retorno, o laço social, não é? Portanto, se nós só nos consideramos verdadeiramente vinculados às pessoas que são iguais a nós, não é? Isso então, ou seja, por exemplo, se eu não considero meu compatriota uma pessoa que tem outra cor de pele, ou se eu ou se no outro extremo das políticas identitárias não quero saber, se for uma mulher não quer saber o que os homens pensam, se for um gay não quer saber o que é que os heteros pensam, ou seja, se a pessoa viver só na sua bolha de grupo, bom, não me parece que isso seja uma comunidade política, francamente. Acho que a comunidade política tem... Sobretudo quando temos sociedades cada vez mais diversas, não é? Sim, portanto, sim. Mas parece ser uma receita realmente para uma fragmentação bastante problemática. Eu sou muito sensível àquela expressão conhecida do Edmund Burke, um dos grandes, enfim, de certa forma fundador do conservadorismo anglo-saxónico, que é a expressão dos pequenos pelotões, ou seja, de que não pode haver apenas o indivíduo isolado e o Estado todo-poderoso, mas associações, igrejas, tudo isso. E hoje acrescentaríamos sindicatos. A sociedade civil, não é? A sociedade civil. E a sociedade civil é outra coisa. A sociedade civil é uma escadinha de grupos e comunidades. De grupos e comunidades, mas com uma função, digamos, em função de um todo, não é? Elas não existem para boicotar, para excluir ativamente os outros. O nível superior, ou seja, por exemplo, um partido não serve para excluir o Estado, por definição, não é? E, portanto, eu não sou insensível ao facto das pessoas, até um certo ponto digamos assim, de exclusão do outro, se reconhecerem nos seus hábitos e costumes e no que conhecem, etc. Mas com a noção de que isso é um modo de vida particular, tão aceitável como os outros, e que deve conviver sem agressão com outros modos de vida, com a exclusão sempre da lei penal e da Constituição. Há pessoas para quem o motivo de exclusão vem muito antes disso. Não gosto da forma como esta pessoa vive, mas isso não é um critério político, não pode ser um critério político. Eu tenho que viver
numa Tem de sociedade conviver com pessoas que têm outras opções. Têm outras opções de vida, que têm outros gostos, que têm outras formas de organização. O limite é a lei. Eu acho que sinto que em tantas discussões atuais a expressão limite é a lei chega para, na minha cabeça, para as resolver. Um certo bom senso. Liberdade de expressão. Mas o bom senso é fluido. Exato. Mas, por exemplo, a discussão de liberdade de expressão é a lei. Sim. O que a lei permite, pode-se dizer. Tentando aqui sistematizar um bocadinho as coisas, tinhas referido que tinhas aí uma citação do António Sim. Barreto sobre a questão da... Porque, no fundo, qual é o papel aqui das instituições europeias, deste lado mais formal da União Europeia em tudo isto, nesta discussão sobre nós e a Europa? Sim, eu encontrei, a arrumar nos livros, e encontrei por acaso este livro do António Barreto, que se chama Os Silêncios do Regime, que é de 92, salvo erro, e encontrei aqui uma frase que todo o tom do António Barreto, pelo menos desta altura, enfim, muita água correu debaixo da ponte, nas matérias europeias, é de uma espécie de... Eu talvez me identifique com essa... expressão paradoxal, que é ser um europeísta eurocético. Eurocético, em geral, é utilizado para pessoas que são contra a União Europeia, pessoas contra o projeto europeu, mas eu reivindico a raiz mesmo da palavra cético, que é desconfiado, suspeitoso, crítico. No fundo, isso é muito europeu, não é? O ceticismo é uma coisa muito europeia. E a autocrítica é uma coisa também muito europeia. Cético é dizer, espero que corra bem, mas não tenho a certeza que vai correr, não tenho a certeza que esteja a correr. Ninguém pode dizer que a Europa esteja a viver momentos gloriosos, nem nos seus líderes, nem na maneira como resolveu várias crises nos últimos anos. O António Barreto aqui falava ainda da questão da opacidade, da ideia que as pessoas sentem de que a Europa não lhes diz respeito, como aliás se nota no desinteresse por essas discussões, na taxa de abstenção nas europeias, e diz ele a certa altura: os assuntos europeus são sistematicamente tratados com irremediável opacidade. Trata-se, para além da mitologia da política externa, de negociações permanentes. Quer isto dizer que impera uma regra de conduta. Só se informa no fim e só se divulgam os bons resultados. Nem a importância das questões europeias tem movido políticos e funcionários. Queixam-se os eleitos, os parceiros sociais, as empresas, os estudiosos e a imprensa. A propósito de uma questão europeia, esta parte aqui, lembrando-nos qualquer coisa, qualquer político nos dirá, com meio sorriso de inteira autossuficiência, que é o interesse nacional que está em jogo. Uma matéria sensível e que só depois de terminadas as negociações é que se pode falar disso. Nós tivemos um exemplo famoso sobre a possibilidade de referendar o Tratado de Maastricht e a ideia de que era um assunto demasiado complicado para os portugueses pronunciarem, que é uma frase ofensiva a vários títulos, não democrática, e ofensiva a vários títulos. Eu tenho a noção, eu não sou provavelmente um entusiasta de referendos. Pois eu também não, em geral. Não sou entusiasta de referendos. Tendem a criar uma dicotomia muitas vezes muito simplista sobre questões mas não com o argumento que o público é estúpido, claro, ou que o eleitor é estúpido, porque muitas dessas pessoas que usaram esse tipo de argumentos tenham sido eleitas pelos mesmos eleitores. E, portanto, estão a minar a sua própria legitimidade. Isso não faz nenhum sentido e, de facto, não há... Há uma expressão que eu acho muito curiosa, mas que eu tenho algumas dúvidas que ela chegue, que é aquela expressão do Habermas, do patriotismo constitucional. De que, em vez de ser o patriotismo do sangue e do chão... A identificação com a lei, com a Constituição, sim, com uma cidadania definida em termos legais. Isso, sendo evidentemente importante, não tem o cunho, apesar de tudo, emocional que o patriotismo frio, tem. Não é? É demasiado frio, é uma coisa de um seminário de mestrado. A própria expressão é esquisita. Patriotismo não sei, é mais ou menos como uma pessoa chorar ao ler o Kant. Não é possível. Pode chorar porque não percebe. Mas, ou a ler a Constituição Portuguesa. Ou a ler o preâmbulo, sobretudo. Mas, portanto, o patriotismo constitucional é uma ideia interessante, mas é uma ideia que não mobiliza. Não mobiliza, tanto que o que resta do patriotismo hoje é o futebol. Ou seja, é a total irracionalidade, não é o destino político comum, são as bandeiras e os cascóis e uma... Também mostra que as pessoas, quando querem, se interessam por questões externas, porque tudo o que é clubes europeus são amplamente conhecidos pelo público em geral em Portugal. Sim, aliás, hoje em dia não, porque com a net as pessoas sabem tudo, mas para a nossa geração ainda, aprendia-se geografia nos Jogos Europeus, não é? Exato. Houve várias cidades europeias, eu sou do Benfica, houve várias cidades europeias que eu ouvi falar pela no primeira mapa. vez em Jogos Europeus que tinham sido no sorteio ao Benfica.
Apesar de tudo, a União Europeia, a verdade é que para uma organização daquele tipo é das mais democráticas e transparentes que existe, mas realmente está a um nível talvez de distância e de complexidade que torna difícil essa identificação e esse interesse. Há alguma forma de resolver isso? Certamente uma forma de não resolver isso, e peguei um pouco no que dizia o Barreto, é este outro aspecto dessa dicotomia, que é muitas vezes as pessoas, quando são más notícias, é Bruxelas, apesar de eles estarem lá a tomar a decisão e a concordar com a decisão, depois quando há alguma coisa de bom somos nós que negociamos em nome do interesse nacional. Mas há aí alguma solução para resolver isso? Ou não? Do ponto de vista da arquitetura institucional é difícil, porque há tantos fatores a ter em conta que é uma relojoaria que exige complexidade, e a complexidade não é muito atraente, mas eu percebo que seja necessária. Por outro lado, não consigo compreender que nós estejamos há tantas décadas, na verdade, sem ter uma pessoa com quem os europeus se sintam que é um líder europeu, não é? Quer dizer, há pessoas melhores ou piores, houve presidentes da Comissão e presidentes do Conselho melhores ou piores, mas ninguém, na verdade, quando morreu agora o Jacques Delors, o tom de todos os textos foi a última pessoa que, independentemente de ser ou não verdade, mas há uma sensação generalizada que foi uma pessoa que as pessoas identificaram com o projeto europeu. Eu acho que isso era muito, quer dizer, quando temos... Aquela ideia, por exemplo, do Spitzenkandidato, eu acho que foi uma pena ter-se sacrificado essa questão, lá está, em nome destes compromissos entre os 27. Era importante haver, para mobilizar, por exemplo, interesse para as eleições no Parlamento Europeu, que serão agora em junho, e que é realmente um órgão com algum poder, até com um poder crescente, mas que, enfim, perdeu-se talvez essa oportunidade. Eu acho que portanto, ter um candidato que depois seria o Presidente da Comissão se aquele grupo político europeu ganhasse, vamos dizer assim. Eu acho que a dificuldade, além desses compromissos que é preciso garantir, é que as pessoas começam logo a pensar em quem é que estamos a falar, né? E a personalização vai boicotar uma reflexão teórica sobre a necessidade disso. Por exemplo, nessa altura falou-se de que poderia ser Presidente da Comissão Tony Blair. Evidentemente, logo as pessoas saltaram, e a guerra do Iraque, isto e aquilo. Bom, nessa base, nós não vamos encontrar ninguém que, tal como Delors também pode ser criticado, e foi criticado, em vários momentos do seu mandato. Mas eu acho que era tão importante que nós, enfim, dizer isto sem querer ser ofensivo, que a Europa não fosse o Sr. Charles Michel, francamente. Não é possível. Não é possível. E outros que têm lá passado, que a gente sente que é... Que são o resultado desses compromissos. Muitas vezes é o líder mais fraco, aquele que menos ameaça, que acaba por ser escolhido. Mas dá a ideia que isso é um problema, claro. Dá a ideia que todos os líderes bons foram riscados pela parte contrária. Exato. E ficaram os anónimos. E ficaram aquelas pessoas que podiam ser até... interessantes para liderar os seus governos dos respectivos países, mas que não têm, de facto, dimensão nacional, nem ninguém quer saber o que eles dizem, nem nada disso. Em relação a 2024, temos realmente as eleições para o Parlamento Europeu. Há esta tendência genérica na Europa para um crescimento de partidos mais do extremos, mais fora do sistema, para uma crescente fragmentação também. Tu vês isso como um problema? Achas que nos temos de habituar, no fundo, a essa fragmentação e à normalização daquilo que já acontece muito, por exemplo, na Europa do Norte, que é governos de coligação? Há países, por exemplo, os Países Baixos, têm governos de coligação desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Isso será normal? Teremos de nos habituar a isso? Antecipas problemas, por exemplo, de crescimento nos extremos nas eleições para o Parlamento Europeu? Como é que vês essa questão? Sim, não só o crescimento, mas como a alteração do Parlamento Europeu de uma forma, sobretudo se houver um cenário de convergência entre os dois blocos à direita, os dois blocos à direita da direita, digamos, à direita do PPE, não é? Que felizmente tendem a desentender-se bastante entre eles, mas que unidos seriam a segunda força, não é? Provavelmente a terceira ou a segunda, dependendo dos resultados. A terceira ou a segunda. E, portanto, evidentemente que estes ou seja, poderiam ultrapassar o Partido Socialista Europeu, que tradicionalmente tem sido a segunda força, depois, digamos... E ultrapassariam certamente os liberais. Portanto, e, na verdade, tendo em conta que a União Europeia é uma construção entre os conservadores, democratas, cristãos, sociais-democratas, socialistas e liberais, isso seria, ou seja,
começaríamos a não nos entender em termos europeus em muito mais assuntos, sobretudo em aspectos naquele que nos divide, fundamentais e naquele que nos fundacionais. divide mais, acho eu, que são as migrações e a política externa. Há uma coisa que eu gostava de dizer, que é, eu não sei, não tenho nenhuma ideia concreta do que é que isto pode significar, mas parece-me que o facto de haver critérios de adesão, ainda bem que há, e não haver critérios de manutenção é problemático. O facto de ter havido... Pois temos aquele artigo 7º de suspensão de direitos e tudo isso, mas é muito difícil de aplicar na prática, não é? Como se vê com a Hungria. O facto de ter havido, e continuar a haver, em parte, membros da União Europeia que não seguem os valores fundadores da União Europeia, lá está, os valores acordados quando entraram, não é ter as mesmas ideias políticas. Isso. Sim, valores que se traduzem em regras que eles aceitaram, que são requisitos, que são fundamentais para o funcionamento. Que eles aceitaram e sem os quais não faz muito sentido estar neste... Eu sou totalmente contra a ideia de expulsões e de coisas do género, mas acho que tem que haver... Ao mínimo. Tem que haver um mínimo, senão até para as pessoas que estão de fora, para os países que estão de fora, muitos dos países, na verdade, só 3 ou 4 países é que estão fora da União Europeia e não querem entrar na União Europeia. Os outros estão todos mais ou menos em graus diferentes. Gostariam de vir a ser. E dizer, imagino um desses países que tenha, por exemplo, onde o poder político não interfira com os tribunais, e diga, então, mas nós conseguimos isso e há membros da União Europeia que não fazem isso. A Polónia, a Hungria, mesmo a Espanha hoje em dia. Exatamente. E, portanto, isso é muito problemático. Pedro, estamos a chegar ao limite do tempo. Queria-te fazer 2 perguntas. Uma tem a ver com as recomendações, mas antes disso, ainda na relação de Portugal com a Europa, achas que não, há por vezes um pouco uma espécie de complexo de inferioridade, esta ideia do complexo do bom aluno, ou seja, nós poderíamos ser mais proativos na agenda europeia e não somos assim tanto, porque no fundo continuamos a posicionar um bocadinho nessa posição, que, por exemplo, o Essa nos Maias traduz muito bem, não é? De importadores de civilização, não é? Portanto, a civilização vem da Europa para nós, não é? Achas que essa postura ainda se mantém um pouco? Ou... Sim, eu acho até que nós temos temos tido, apesar de tudo, não quer dizer um papel decisor, mas uma presença europeia maior do que a nossa dimensão. Nós só tivemos um Presidente da Comissão, João Barroso, como temos agora uma pessoa que se diz que pode vir a ser também, pode vir a ter também, pelo menos, o Presidente do Conselho, António Costa. De resto, nunca seremos o leme da Europa, nem faria sentido que fôssemos. Portanto, não creio que seja... de facto, houve, pelo menos durante um momento, esse complexo de bom aluno, mas que tinha a ver com uma certa ideia de que sem a Europa não teríamos, apesar de tudo, dado o salto qualitativo que demos em termos de economia e democracia. E estamos gratos por isso. Portugal também tem a vantagem de ser um país que não tem nenhuma questão em aberto com nenhum outro país europeu, nem não europeu, na verdade. A razão pela qual temos um secretário-geral das Nações Unidas, não é? Portugal não tem inimigos desse ponto de vista, e isso permite... E também não tem dimensão para ser ameaça. Nem tem dimensão para ser ameaça, e, portanto, desse ponto de vista, acabamos até por aquela lógica de exclusão, acabamos por beneficiar justamente há uns anos com isso. E, portanto, tirar o máximo partido da nossa fraqueza. Exatamente. Em relação a recomendações, livros, enfim, filmes, para se perceber um pouco a Europa, ou pelo menos a tua visão da Europa? Posso falar de um dos últimos livros que eu li, que voltei a ler há uns dias, que é um romance do Joseph Roth, do escritor austríaco, que se chama Hotel Savoy, que é sobre um soldado que vem da Primeira Guerra Mundial, e está a caminho supostamente de Paris, e para num hotel, na Polónia. Mas aquilo não é bem um hotel, é uma espécie de comunidade de refugiados, ex-militares, vigaristas, e então aquilo é uma espécie de retrato da Europa num momento particularmente. O romance foi publicado em 24, portanto há 100 anos justamente, 1924, e uma das coisas interessantes é que o Joseph Roth, que era judeu, diz no fundo que a sorte dos europeus, sobretudo naquela fase histórica, mas não só, era muito parecida com a sorte dos judeus, que era andar sempre de um lado para o outro, ser vítima das divisões históricas, das guerras, das fomes, etc. E nós, se pensarmos na história país por país, se pensarmos
A história da Europa no século XX. Se pensarmos certamente nos polacos, mas se pensarmos até no século passado nos irlandeses, etc., é uma história de povos sofredores, digamos assim, e em trânsito, muitas vezes. E, portanto, é uma visão de uma Europa que eu não sou muito adepto de dizer isto, agora é tudo outra vez os anos 20 e os anos 30, acho que há diferenças assinaláveis, mas é uma reflexão sobre... Aliás, não vai ser assim tão fácil, não é? O fascismo não vai aparecer exatamente da mesma forma, pois não, certamente. Claro que não. Mas é uma ideia da Europa vivida, ele foi também um grande repórter, vivida por alguém que percebeu, acho eu, digamos, o lado não apenas glorioso, mas o lado sofredor de ser europeu. E, portanto, é um romance muito, além de ser um grande romance do ponto de vista literário, é muito útil para termos uma ideia da Europa de alguém que a viveu na pele. Joseph Roth. Eu vou recomendar um livro de um amigo meu, portanto vou aqui confessar esse favoritismo, do Mark Mazauer, é um grande historiador britânico, vive agora nos Estados Unidos, e tem esta curiosidade. O livro que eu vou recomendar, que é O Continente das Trevas, é uma história da Europa no século XX. Do meu ponto de vista é talvez a melhor história da Europa no século XX. E quando eu conheci o Mark Mazauer, levei o livro para ele autografar, completamente estragado, porque eu expliquei-lhe isso e ele gostou muito da história, porque tinha sido o único livro que eu levei no meu Interrail, que também é uma coisa muito europeia, não é? Na minha viagem por toda a Europa, por boa parte da Europa, no final dos anos 90, e portanto, mas é realmente um livro que está também em tradução portuguesa e que é realmente uma ótima história da Europa, e que apanha muitos desses aspectos. Por exemplo, o Marco Mazauer é muito sensível a esta questão das minorias, dos refugiados. Nós estamos a falar de 45 milhões, por exemplo, de refugiados no final da Segunda Guerra Mundial, não é? Claro. E, portanto, é realmente uma história da Europa com as partes boas e as partes más também, com todas as partes relevantes, e que tem também este aspecto interessante, que é muito atento às periferias. O Marco Mazauer começou por ser até um historiador muito focado na Grécia e é muito sensível, por exemplo, à Europa do Sul, tem muitas referências a Portugal ou a Espanha, que nem sempre é o caso nestas histórias ditas da Europa, que às vezes se centram só na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha. Portanto, recomendo muito esse Continente das Trevas do Marco Mazauer. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado.